Queridos irmãos, no evangelho que nós acabamos de ouvir, vemos uma discussão de Jesus, ou melhor, um esclarecimento bem claro a respeito da sua missão. Por outro lado, vemos os judeus que queriam um Messias a seu modo, vão contra Jesus e diante de todos os sinais apresentados, diante de todas as palavras, eles ainda insistiam, querendo um sinal do céu maior do que já tinham visto. Outros, não podendo negar os atos de Jesus, seus milagres, suas palavras, para desmoralizá-lo diante do povo, diziam que era por Beelzebu, príncipe dos demônios, que Jesus fazia todos aqueles prodígios. Quando a pessoa não quer a verdade, nenhuma razão é suficiente para que a pessoa se convença. O pecado contra o Espírito Santo consiste exatamente nisto, em negar a verdade reconhecidamente como tal. É um dos pecados. Abusar de tal forma da graça que a pessoa coloca como que invólucro em torno de si mesma, fechando-se à própria verdade. Aí não tem como o Espírito Santo entrar, porque Deus respeita a liberdade humana. E é claro que quando não se quer uma conversão verdadeira, ela não acontece. E o pecado contra o Espírito Santo existe exatamente quando a pessoa rejeita toda a moção do Espírito Santo à penitência, ao arrependimento. A pessoa não quer se converter, embora o Espírito Santo esteja agindo ali. Então peca contra o Espírito Santo. E para evitar isso em nós, a igreja nos mostra o evangelho de hoje, em primeiro lugar, mostrando quem é Jesus. Por acaso Jesus não era como o povo hebreu queria, o povo judeu queria. Mas hoje nós vemos as pessoas muitas vezes quererem um Jesus do seu jeito, um Jesus filósofo, um Jesus político, ou um Jesus, um líder popular, ou Jesus, um milagreiro que veio apenas para isto. É claro que ele fez milagres, mas os milagres fazem parte das credenciais dele e fazem parte da sua caridade e de seu amor para o que sofre. Outros colocam Jesus como um espírito evoluído, como fazem, por exemplo, os kardecistas ou outros afins esotéricos. Enfim, nós também queremos um Jesus do nosso jeito. Mas quem é esse Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus feito homem, que veio ao mundo para nos salvar. Ele é aquele que veio vencer o mal. E a missão de Jesus é exatamente esta: vencer o mal, vencer o demônio, vencer a morte e vencer o pior dos males, que é o pecado. Mas ao dizerem para Jesus que era por Beelzebu, Beelzebu era o chamado demônio das moscas, que ficavam nos estercos. Era uma maneira de rebaixar Jesus, de ridicularizar Jesus. Como fazem hoje, muitas pessoas fazem. E Jesus então diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará desgastado e cairá. Esse é o primeiro ensinamento de nosso Senhor. Porque o pecado divide. Divide por causa do orgulho. O homem não foi criado para divisão, o homem foi criado para a unidade. E quando nós pecamos, nós nos quebramos por dentro. Há uma divisão em nós. Por isso Jesus vai dizer: preciso unir. E essa união só é possível com Ele. Quem não está comigo está contra mim. Então o pecado ele divide
em que nós como que colocamos um pé numa canoa, outro pé na outra canoa e queremos remar. É claro que vamos nos partir ao meio. E essa divisão interior é causada pelo pecado. Por isso, quando vem a graça, vem para criar esta unidade interna. Porque o pecador anda inquieto e muitas vezes vai ao desespero por causa desta divisão interna que há. Quem não está comigo está contra mim. E quem é consciente disto e cai no pecado fica quebrado por dentro. Conscientemente quebrado. Outros estão quebrados por dentro, divididos por dentro, inconscientemente. Por isso vivem buscando lenitivos ou situações ou coisas para tentar amainar, diminuir esta dor que ele sente muitas vezes inconscientemente. Então Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo. Então o ser humano dividido contra si mesmo, ele se quebra e a sua ruína é grande. E que Jesus vem trazer em nós esta unidade, começando essa unidade dentro de nós. Quando nós nos confessamos, por exemplo, arrependidos, aquela alegria do perdão é a alegria desta unidade interior, que nos dá forças pela graça de irmos em frente. Mas essa unidade Jesus Cristo quer também entre nós, unidade evidentemente na verdade e no seu amor, mas essa unidade Deus quer, por exemplo, nas nossas famílias. Por isso o demônio entra para dividir, e ele dividindo, ele impera, como diziam os antigos, divide et impera. Também ele faz isso na igreja, e desde o início procurou fazer para imperar, para dominar. Por isso, desde o início, muitas seitas aconteceram dentro da igreja, e todas elas, sem exceção, anunciando uma renovação, uma restauração, um cristianismo próprio e ideal, ou o melhor, ou o único. Por isso, essas divisões são tão problemáticas, a ponto de Jesus, já de modo antecipado, orar ao Pai na última ceia, dizendo que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. E a unidade da igreja é uma das notas: unidade de fé, unidade de doutrina e unidade de governo, do poder de regime. Esta unidade é necessária e ela existe na igreja. E se nós quebramos esta unidade, nós nos separamos. E as grandes dores pelas quais passa a igreja em todos os tempos, e hoje muito mais, são causadas por essa quebra da unidade nos seus filhos. E nós temos que trabalhar muito em prol dessa unidade, seja a unidade nossa, com arrependimento sincero, seja a unidade de nossa casa, seja a unidade da nossa igreja, sempre buscando viver a fé de sempre, os mandamentos que a igreja sempre ensinou, isso não muda, e também buscando viver os mesmos sacramentos dentro daquilo que a igreja sempre quis, o mesmo poder de regime sob a autoridade do sucessor de Pedro, o Santo Padre, o Papa. Porque todo reino dividido contra si mesmo, ele se quebra, ele se destrói. É claro que no caso da igreja, Deus nunca permitirá que se destrua, mas uma divisão sempre faz muitos estragos, e às vezes elas acontecem por causa do orgulho humano. Se observamos bem como foi o cisma do Oriente, por causa do orgulho de alguns homens, poucos homens, Miguel Celurário, Fócio, por causa da vaidade, houve uma quebra que perdura por mais de 1000 anos. Então esta unidade deve ser querida, desejada e amada por todos nós.
Sofremos quando isso não acontece. Mas Jesus vai além e ele explica: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, chegou para vós o reino de Deus. Então a grande missão de Jesus é arrancar as almas das garras do demônio. O mal pode até prosperar temporariamente, e nós vemos o mal acontecendo no mundo, mas o mal nunca tem a última palavra. A última palavra é de nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. O mal, ele não é um ser, ele é a ausência do bem, e quando o bem chega, ele se acaba. Como as trevas não são uma realidade no sentido concreto, ela existe porque ela é a ausência da luz, e quando a luz chega, as trevas se acabam. Assim é Jesus no mundo e nas nossas vidas. Quando ele chega e quando deixamos ele agir, quando procuramos imitá-lo, quando procuramos viver nele, viver por ele e para ele, essas trevas, esses males, essa inquietação, tudo isso se acaba quando Jesus vem a nós. Quando nós permitimos, naquilo que depende de nós, que ele venha e impere. Por isso somos felizes com ele, e longe dele só temos infelicidades. Com ele, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, ele impera e o mal se acaba, as trevas se dissipam. E se vivemos no pecado, porque não deixamos Jesus entrar em nossas vidas, porque entre Jesus e Beelzebu, preferimos Beelzebu, entre Jesus e Barrabás, preferimos Barrabás, entre Jesus e um momento de prazer, preferimos um momento de prazer, entre Jesus e um bem material, preferimos a avareza, entre Jesus e o mundo, preferimos o mundo, na vã ilusão de que nós poderemos depois nos converter, e deixamos para o fim da vida, nessa vã ilusão, porque Deus nos dá a graça do arrependimento, mas não nos promete que teremos o dia de amanhã para nos arrepender, embora Ele saiba de tudo que acontecerá conosco. Então, se nós não deixamos que Ele entre com a sua graça e rejeitamos a sua graça, como fez a maioria dos judeus, é claro que a graça sai. Santa Teresa dizia: tenho medo do Deus que passa. Tenho medo do Deus que passa, porque Ele passa. Não quer dizer que Ele não dê a graça, mas a graça vem, e nós muitas vezes deixamos passar. Mas a vida humana é tão difícil, quando se está mergulhado no pecado e no vício, que às vezes nem isso nós percebemos, e nem forças para lutar nós temos. Por isso precisamos muito da graça de Deus, e temos que implorar, chorar, nos lamentar, nos penitenciar, pedindo a Jesus misericórdia. Não me deixes cair, arrasta-me do mal, tira-me do mal, Senhor, porque eu sou pobre, sou miserável. O Salmo 129, um salmo que nós devemos rezar muito nessa quaresma, além dos 50, que é mais comum: dos profundos abismos clamei a vós, Senhor. Ouvi, Senhor, a minha oração. Se observardes, Senhor, as minhas iniquidades, quem, Senhor, poderá subsistir? Mas em vós está a propiciação. É um grito de dor, um grito de arrependimento, não de desespero, mas um grito de dor e de reconhecimento de que somos miseráveis, de que não podemos nada. É um grito de dor, mas é também um grito de confiança,
Em vós, Senhor, está a copiosa redenção. Assim o mal não vai prosperar. E nós vamos ter o arrependimento sincero com nós, quando formos humildes, porque é o orgulho humano que nos impede de nos aproximarmos de Deus. Por isso devemos, como Jesus, participando da sua própria vida, como Jesus, procurar vencer o mal, e vencer o mal sempre com o bem, com a graça. Não carreguemos dentro de nós mágoas, sentimentos de vingança, de inveja, de avareza. Não carreguemos em nós nenhuma maldade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa pureza é ter nosso Senhor de tal forma dentro de nós, que nós vamos ver as coisas como Deus vê, com os olhos do próprio Deus. Ao dizer essas palavras, Jesus então é surpreendido, podemos dizer assim, por uma mulher que se levanta da multidão e diz: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus responde: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ele não estava ali diminuindo a honra de Maria, nossa mãe, até porque ele é filho que honra sua mãe, e como honrou, o Evangelho é bem claro, e foi submisso a ela e a São José. Mas Maria é bem-aventurada mais do que ela ter dado à luz a Jesus, mais do que ela biologicamente, falando em termos mais modernos, ter gerado e dado à luz, mas Maria é bem-aventurada porque ela ouviu a palavra de Deus, meditou essa palavra em seu coração e colocou em prática. E Jesus então aproveita ali para dar uma lição àqueles judeus que estavam ali presentes. Ela ouviu a palavra de Deus e colocou em prática, e todos serão bem-aventurados na medida em que esta palavra de Deus tocar dentro de nós, a ponto de ser para nós não só inspiração, mas motor, com a graça, de uma vida diferente, de uma vida nova. Ouvir a palavra de Deus, meditar esta palavra e colocar em prática. Meus irmãos, este tempo de Quaresma é tempo de revisão de vida, é tempo de decisão. Quem não está comigo está contra mim. É tempo de lutar contra nossos pecados, contra nossos defeitos, contra nossos vícios. É tempo de buscar essa unidade interior que só encontramos com Jesus Cristo e lutar com Ele, por Ele, nele, contra todo o mal. Usemos sempre a oração. Com a oração somos fortes. Como dizia o Papa Bento XVI, quem reza nunca está sozinho. Com a arma da oração, da palavra de Deus, que é luz, que ilumina nossos caminhos, e com os sacramentos, especialmente a confissão, que nos restaura, e a Eucaristia, que nos fortalece nessa peregrinação aqui neste mundo. Peçamos, pois, a Maria Santíssima que, como ela, também nós ouçamos essas palavras e coloquemos em prática. Amém.